Meus irmãos, minhas queridas irmãs, ao longo deste ano, nós refletiremos, a partir da narrativa do Evangelho segundo São Marcos. E Marcos tem uma escrita muito peculiar. Aquilo que os outros evangelistas, por vezes, passam muito tempo para descrever, Marcos descreve de forma sucinta em poucos versículos. Nós estamos na 4ª semana do tempo comum. E em 20 versículos apenas, São Marcos foi descrevendo precisamente aquilo que os outros evangelistas levam pelo menos 4 ou 5 capítulos. A pregação de João Batista, o anúncio da conversão, o chamado dos primeiros discípulos e o início do itinerário apostólico de Cristo. Hoje nós chegamos ao versículo 21 deste primeiro capítulo. E Marcos apresenta, a partir das experiências de Cristo, um grande itinerário. 3 sinais, sobretudo, nós precisamos ter muito claros para nós, que devem nos orientar à vida. Em primeiro lugar, porque Jesus anuncia o seu programa de vida, não com palavras, mas a partir de um ato. Ele veio para libertar. Em segundo lugar, porque o Senhor inicia o seu ministério apostólico, mostrando que o anúncio do reino não se dá de forma unilateral, isolada, mas comunitariamente, no mistério discipular e eclesial. Em terceiro lugar, porque o Senhor mostra-nos que anunciar o reino de Deus não significa simplesmente falar de Jesus, como faziam os mestres da lei, mas, sobretudo, ter a autoridade de quem vive aquilo que prega. Ora, meus irmãos e minhas irmãs, Jesus chega e há ali um homem possuído por um demônio. Lá, por exemplo, no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 4, Jesus vai dizer na sinagoga de Cafarnaum por que ele veio. O Espírito me ungiu e ele o fez para que eu anuncie a boa nova, pregue um tempo novo e liberte os cativos. Em São Marcos é diferente. Jesus está na mesma cena, é a mesma realidade, mas a narrativa do Evangelho nos coloca diante de um sinal. Jesus está na sinagoga, é dia de sábado, é dia de refletir sobre a palavra no lugar em que a palavra se proclama. E o que é que o Senhor faz? Quando entra aquele homem possuído por um demônio, Jesus não diz, eu vim para curar este mal. Jesus expulsa o demônio daquele homem e anuncia o seu programa de vida, que não é de ser simplesmente um exorcista, mas de proclamar a libertação de todo o mal. Ao longo de todo o Antigo Testamento, que precede o anúncio deste trecho do Evangelho, havia uma certa confusão, porque as pessoas não compreendiam diretamente de onde vinha o mal. A gente sabe, a palavra de Deus usa de uma pedagogia para chegar ao povo. As pessoas pensavam, por que nós fazemos o mal? Por que esses homens e mulheres se deixam possuir, digamos, por coisas que nós não compreendemos? Havia uma grande confusão acerca do que de fato era o mal e como ele agia. Jesus mostra, no início do Evangelho, que o mal é um ente de razão e que muitas vezes se apodera de nós para fazer aquilo que São Paulo lá na frente vai definir de forma tão poética,
deixo de fazer o bem que quero para praticar o mal que não desejo. O Senhor veio, contudo, para nos libertar definitivamente de todo o mal. O mistério de sua natividade, que já celebramos, de sua apostolicidade, que estamos a celebrar, e de sua entrega voluntária à paixão e à morte, que celebraremos na Páscoa, nos faz libertos completamente do pecado e do mal. É para a liberdade que Cristo nos libertou, dirá o apóstolo lá na frente. É muito curioso perceber que São Marcos deixa muito clara esta característica: quem se deixa libertar por Cristo se torna livre para viver e para amar. Meus irmãos e minhas irmãs, é verdade, há muitas pessoas que são possuídas pelo demônio, mas em nosso meio isto é uma realidade um tanto quanto rara. Quantas pessoas recebem uma possessão? Contudo, o pecado nos faz escravos do mal. Se nós nos deixamos conduzir pelo pecado e pelo erro, também perdemos a nossa liberdade, perdemos o nosso direito de ser feliz. Pensemos aí em qualquer pecado ou vício que em um determinado momento da nossa vida tenha nos tomado ou tomado alguém que nós conhecemos. Como é triste perceber que o pecado amarra o homem e lhe tira o direito de ser feliz. Às vezes é um pequeno vício que vai crescendo ao longo da história, às vezes é uma mentira que não se tem mais como reparar, às vezes é mesmo o nosso comportamento diante de outro. Nós perdemos a felicidade porque nos tornamos escravos do mal. Para a liberdade, contudo, que Cristo veio. E sempre é tempo de encontrar um novo caminho a partir do seu dom de libertação. Não há, meus irmãos e minhas irmãs, nada que possa nos tirar o amor de Deus, e ninguém deve ser tão importante para nós do que o Senhor que primeiro nos amou. Se Ele nos chama à liberdade, se Ele nos chama à vida, se Ele nos pede para largar o pecado e o mal, por que nós, tantas vezes, presos às amarras e às pessoas, temos medo ou vergonha de nos libertar daquilo que nos aprisiona? É para a liberdade que Cristo nos libertou. Ao longo de toda a narrativa do Evangelho, é precisamente este itinerário que São Marcos vai anunciar. Por que é que Jesus cura o paralítico? Por que é que Jesus cura o cego de nascença? Por que é que Jesus tira o demônio? Para que todos sejam livres, segundo o seu amor. Meu irmão, meus irmãos e minhas irmãs, contudo, esta liberdade não consiste simplesmente em um ato egoísta e pessoal. Não é para nós, é para o seu reino que Cristo nos liberta. Jesus vai mostrar, ainda no Evangelho de hoje, que esta ação não se dá simplesmente a partir de nós, para nós ou por nós, mas no ministério da igreja, que age em seu nome e na comunhão de dons e carismas. Nós vivemos o amor para o outro, para fazer o outro feliz. E à medida que nos libertamos do pecado e do mal, fazemos com que a igreja seja esta communio sanctorum, a comunhão dos santos, do povo eleito que no mundo testemunha o amor de Cristo. Quem eram os mestres da lei? Eram homens que conheciam muito a palavra de Deus, conheciam o Antigo Testamento, sabiam as midrashes, as nuances, sabiam os desdobramentos do código deuteronômico que ouvimos na primeira leitura de hoje, mas que, contudo, eram apegados
egoístas, pensavam simplesmente em si mesmos e tantas vezes manipulavam a própria palavra de Deus em vista de si próprios. Os mestres da lei não queriam obedecer a Deus, mas queriam lucrar os favores da religião em nome de Deus. Todos, contudo, os conheciam. As pessoas sabiam quem eles eram. Por isso eles pregavam, mas a palavra que eles anunciavam não encontrava autoridade. Eram palavras jogadas ao vento. Jesus, contudo, começa a anunciar o reino. Expulsa os demônios. E logo, neste versículo 26, alguém diz, ele fala com uma autoridade completamente diferente da dos mestres da lei e dos fariseus. É porque Jesus falava com a autoridade de quem vive. Há uma historinha que se conta por aí pela internet e que as pessoas nos contam aqui e acolá, certamente todos nós já escutamos, de uma mulher que todos os dias abria de manhã a cortina da janela de sua sala e reclamava da vizinha. Era que a vizinha acordava bem cedinho para lavar as roupas do marido, pendurava lá no varal, e ela todos os dias dizia: olha, que mulher incompetente, não cuida da sua família como deve, a roupa do marido dela está toda suja, esse homem sai para trabalhar de manhã bem cedo, essa mulher passa o dia inteiro em casa de perna para cima e não limpa sequer a roupa do marido. E todo dia no café da manhã ela repetia essa mesma história. Todo dia ela repetia, todo dia ela repetia. Até o dia em que, numa manhã de domingo, o marido dela estava sentado à mesa também. E ela começou a falar da vizinha e reclamar: olha para ali, esse homem trabalhou a semana toda, agora vai vestir uma roupa suja daquela, ela não podia fazer isso com a família dela. O marido se levantou da mesa, foi lá dentro na cozinha, trouxe um pano com um pouquinho de álcool e passou na janela de casa. Quando terminou de limpar a janela, ela se deu conta que, na verdade, a roupa do lado de fora estava toda bem alvejada e bem limpinha. O que estava sujo era a janela da casa dela. Quantas vezes nós queremos anunciar o reino de Deus, apedrejando o outro, mas deixamos de cuidar da nossa vidraça? Quantas vezes a gente critica o outro, fala de Deus para condenar o outro, mas não nos damos conta que às vezes é nossa vida que precisa ser limpa e reorganizada. Jesus não falava como os fariseus, porque ele tinha autoridade de quem vivia aquilo que anunciava. Se nós queremos que lá em casa as pessoas conheçam Jesus, vivamos antes a sua palavra. Não adianta simplesmente reclamar porque elas não vêm para a igreja. Se nós queremos que lá no trabalho as pessoas sejam honestas, sejamos também. Elas se sentirão constrangidas por nossa honestidade e aprenderão a ser boas. Se lá na rua a gente está reclamando muito daquela vizinha que só faz coisa errada, que cria intriga com todo mundo, quarta-feira, quando for na feira, compre um pouquinho de trigo a mais, prepare um bolinho, leve para ela, cuide de amá-la ao invés de criticá-la, talvez ela melhore. Jesus prega com autoridade. E nós, a sua igreja, precisamos redescobrir este caminho. Infelizmente, ao longo da história, nós nos consideramos juízes da vida do outro. Consideramos que a igreja era um grande tribunal capaz de julgar a vida de todos. Mas, na verdade, o patíbulo de nosso tribunal é a cruz, que é a expressão da misericórdia. Cristo não veio para condenar, mas para salvar. É para a liberdade que Ele nos libertou. Cuidemos, meus irmãos e minhas irmãs, Igreja de Cristo, de viver a vida do Senhor.
de viver a liberdade daqueles que amam, o mal precisa ser destruído. Mas ele só será destruído se nós falarmos com a autoridade de cristãos que vivem o Evangelho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.